Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 19 de março, dia de São José. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e hoje a gente vai aprender mais, conhecer a história e saber mais sobre as ações do Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição em Mãe Luísa, que está completando 40 anos de história, de transformação social na comunidade de Mãe Luísa. E quem está aqui comigo no estúdio é o Dr. Ion de Andrade, que é vice-presidente do Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição. Dr. Ion, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui. Bom, para começo de conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história, né? Como é que começou o Centro Sócio-Pastoral? Bom, o Centro Sócio-Pastoral foi fundado em 1983, está fazendo 40 anos agora em 2023, portanto é uma longa trajetória. Foi fundado pelo Padre Sabino e hoje é dirigido pelo Padre Robério, portanto é uma entidade que vem se concentrando na escuta da comunidade Mãe Luísa ao longo desses 40 anos. Quando foi fundada a instituição, a ideia motriz assim, do Centro Sócio-Pastoral era de criar uma plataforma pela qual a credibilidade da igreja pudesse ser compartilhada com a comunidade no sentido de levar adiante as suas lutas, as suas prioridades. E, portanto, o centro sempre foi e continua sendo uma entidade à escuta da comunidade Mãe Luísa, uma entidade a serviço da comunidade Mãe Luísa. Portanto, não é uma entidade que chega naqueles anos de 1983, com uma ideia pronta. É uma entidade que, pela escuta da comunidade, vai conhecendo os caminhos a seguir. O senhor, eu sei, né, que por trabalhar na Arquidiocese há muito tempo, também já o conheço de muito tempo, e sei que o senhor atua, né, no Centro Sócio-Pastoral, ali em Mãe Luísa, também há muitos anos. Queria que o senhor falasse também dessa sua relação, né? Como é que o senhor chegou até Mãe Luísa, até o Centro Sócio-Pastoral? Eu me aproximei do trabalho do centro no fim dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu estava terminando o curso de medicina. Qual é a sua especialidade? Eu sou pediatra e ali, portanto, eu me aproximei. Até por uma questão muito pessoal, minha esposa trabalhava lá no centro nessa altura e, portanto, eu a conheci e a primeira vez que eu fui ao centro, para ser bem honesto com os nossos ouvintes, eu fui para vê-la e ali me encontrei com o trabalho do centro. Conversei com o Padre Sabino na época, etc. E eu, terminando a minha formação de médico, queria ter uma ação social ligada à medicina. Portanto, o meu encontro com o Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição se deu num momento muito particular que permitiu que a minha contribuição pudesse se dar nesse longo prazo, porque eu não sabia que seria com o centro, mas já queria dar a minha profissão de médico uma abordagem social. E, portanto, o centro foi uma situação ideal para que isso acontecesse. E lá se vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos, que completaram-se 30 anos, portanto, no meio da pandemia. Que legal, né? O doutor Ion, e aí Mãe Luísa naquele tempo, certamente, a comunidade era até diferente do que é hoje, né? Dos problemas e tudo mais. De fato, a situação em Mãe Luísa, naquele fim dos anos 80, era muito mais difícil do que é hoje. Hoje também é um bairro que enfrenta muitas adversidades, muitas dificuldades. Praticamente não há nada na comunidade que não dependa da mobilização deles, né, de toda a comunidade. Eu digo deles, mas hoje posso dizer que já me considero parte, para que as coisas aconteçam, né? Portanto, essa necessidade de mobilização para que as coisas melhores continua na ordem do dia, mas naquele fim dos anos 90 a situação era ainda muito mais difícil, porque a comunidade vivia um desafio de sobrevivência, propriamente dito, porque
a situação de pobreza era muito mais séria, né? Vamos lembrar que a mortalidade infantil era muito alta. Naquele tempo, né, assim, eu lembro até por saber da minha história da Pastoral da Criança. Isso. Né, que iniciou ali, eu acho que no início da década de 80, se eu não me engano, iniciou no Brasil, e era exatamente por causa do alto índice de mortalidade infantil. Exatamente. Né? Então, em Mãe Luísa, a mortalidade infantil era muito alta, girava na casa dos 60, 65 por mil. Quando nós começamos a trabalhar, significa que são 6%, que a cada 1.000 crianças, 65 morriam antes de completar um ano de vida. E a gente teve um projeto de enfrentamento da mortalidade infantil, portanto é um exemplo dessa questão da sobrevivência como problema crucial para a comunidade, né? A desnutrição infantil, mas também outras questões que estão ligadas à sobrevivência, como a alfabetização. Ainda havia muitos adultos não alfabetizados. Uma das primeiras iniciativas do centro foi a criação de uma escola de alfabetização de crianças que ainda existe, que é a Escola Espaço Livre, e de uma escola de alfabetização de adultos, que foi descontinuada depois porque hoje a juventude que veio a se alfabetizar tornou o analfabetismo entre adultos muito mais raro. Ele ainda subsiste entre idosos, mas muito mais raramente entre adultos, mas havia muito analfabetismo. O material construtivo das casas era muito precário, as ruas não eram calçadas, né? Ainda tinha casa de taipa naquela... Sim, muitas, diversas. Inclusive o bairro tinha ainda uma favela propriamente dita, que era a favela do Supapo, que foi também urbanizada num trabalho de mutirão que foi coordenado pelo Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição. Então, toda essa grande etapa, hoje a gente constata que ela estava motivada muito fortemente pelas lutas pela sobrevivência. E hoje o que a gente constata nessa retrospectiva desses 40 anos é que essa etapa foi sendo substituída por uma ênfase que é atual, muito mais da inclusão social do que da sobrevivência. Mesmo que as condições de sobrevivência ainda precisem melhorar, claro, porque o bairro continua sendo um bairro pobre, com muitas dificuldades. Mas o que a gente vê hoje é a comunidade olhando para a profissionalização, para a inclusão social através de espaços de cultura, esporte, lazer. E o centro, portanto, como sempre foi uma entidade à escuta da comunidade, ele acaba que foi um testemunho, né, o Centro Sociopastoral, da evolução do itinerário dessas lutas, né, que passaram de uma etapa de sobrevivência para uma etapa de inclusão social. Então, isso é muito interessante, tem sido uma batalha muito grande do Centro Sociopastoral de difundir esse itinerário, porque ele pode ser útil para muitas comunidades. Porque hoje, por exemplo, vamos olhar para outras comunidades parecidas com Mãe Luísa que existem em Natal, né? Vamos pensar nos bairros das periferias de Natal, e eu não quero citar nenhum porque são muitos, para não dar a impressão de que eu esqueci de algum, mas tem muitos bairros parecidos com a Mãe Luísa, e Mãe Luísa ela se diferencia de muitos desses outros bairros porque, junto com a comunidade, o Centro Sociopastoral conseguiu construir ali uma infraestrutura para a cultura, para o lazer, para o esporte, que tem sido um oxigênio para a juventude do bairro do ponto de vista do enfrentamento dessa questão que a própria comunidade percebe como prioritária, que é a questão da inclusão social. O senhor tem ideia quantos habitantes em média, quantas pessoas em média moram ali em Mãe Luísa? Mãe Luísa tem alguma coisa entre 15 e 16 mil habitantes. Né? É uma cidade, né? É uma cidade. É uma cidade maior do que muitas do interior do estado. Eu sou de Jardim do Seridó, né? A cidade, juntando zona rural e urbana, tem 12 mil habitantes. Pois é. É maior do que o município de Jardim do Seridó em termos de população. Exatamente. Qual é o perfil dessa população hoje? Olha, Mãe Luísa é um bairro onde a sua população, primeiro, é uma população que, do ponto de vista da renda, continua oferindo como renda familiar até 2, 3 salários mínimos no máximo, né? A maioria menos, mas esse é o teto de renda em Mãe Luísa. É um bairro que se caracteriza pelo trabalho do comércio,
portanto tem muitos comerciantes, pequenos comerciantes, né? Muitas vezes as pessoas inclusive fazem pequeno comércio nas suas próprias residências, mas é um bairro que tem bastante comércio, é um bairro que tem as pessoas trabalhando em diversos serviços na cidade, né? Como o Natal não é uma cidade prioritariamente industrial, portanto há relativamente poucos operários de fábrica. Mesmo assim há muitas mulheres que trabalham nessa estrutura industrial que existe aqui, inclusive de tecelagem, etc., né? Que fazem inclusive grandes itinerários para trabalhar todo dia. De forma que é mais ou menos esse o perfil do bairro de Mãe Luísa. E é um bairro que conseguiu, ao mesmo tempo, apesar dessas adversidades e em meio a essas adversidades, construir uma infraestrutura que permite hoje a gente dizer que tem uma atividade esportiva bastante intensa, né? Inclusive de modalidades como a ginástica feminina. 3 meninas do bairro foram medalha de ouro em ginástica feminina no ano passado. Temos uma filarmônica de música que já colocou na Escola Técnica de Música da UFRN 5 alunos, né, ao longo desses 2 anos. Não parou pela pandemia, de forma que a gente tem alimentado pela adversidade, né? A gente tem que entender isso, né? É o nosso alimento, né? Para a gente poder ir adiante. Alimentado por essa adversidade, a gente tem conseguido fazer coisas muito positivas ali em Mãe Luísa, sempre junto com a comunidade. Sem dúvida. Agora vamos, já que o senhor já começou a falar das ações, né? Eu queria que o senhor falasse agora das ações, das principais ações do Centro Sociopastoral ao longo desses 40 anos, né? A começar ali pela escola, que o senhor já falou, a escola Crescer, né? A Casa Crescer é uma escola de segundo turno. A primeira iniciativa no centro foi a Escola Espaço Livre. A Espaço Livre e a escola de alfabetização de adultos. A Escola Espaço Livre, portanto, também está praticamente completando 40 anos, né? O centro e a escola nasceram praticamente juntos. A escola ela funciona em parceria com o poder público, com o município? A escola, até antes da pandemia, funcionava em parceria com o poder público, mas em função da suposta disponibilidade de vagas para pré-escola, que hoje a prefeitura considera que alcançou o suficiente, não é a nossa opinião. Em Mãe Luísa, essa parceria foi descontinuada, portanto, a escola tem funcionado praticamente apenas com o apoio do Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição. Isso é um problema, porque isso ameaça a permanência de uma obra que já tem, portanto, praticamente 40 anos, que é a Escola Espaço Livre. Com certeza. A Escola Espaço Livre, portanto, ela tem um papel de pré-escola, ela tem uma atividade educativa muito centrada na própria alfabetização que acontece ali. Ela está muito concentrada numa leitura de realidade, portanto não é somente aprender a ler, mas é entender o próprio contexto social de Mãe Luísa. Portanto, já vamos aí com pais que trazem os filhos para a escola onde eles mesmos estudaram, né? Nós, com 40 anos de casa, estamos praticamente com alguns que... Daqui a pouco os netos, os netos, isso, não é isso? E, portanto, isso é uma coisa importante, porque cria-se uma tradição no bairro. Eu diria, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha e sem querer desmerecer o esforço e o trabalho que o poder público e as pessoas, né, dos professores e cuidadores têm na educação, diria que a gente tem tido ali na Escola Espaço Livre, tem sido uma referência do ponto de vista da educação infantil, né? A professora Edilza, a pedagoga, é responsável pela experiência. Temos sempre uma atuação muito dialogada com a comunidade, sempre com reunião de pais, sempre com reunião de professores para o alinhamento para a discussão das questões pedagógicas, né?
Portanto, é uma escola que está muito concentrada no sentido do acompanhamento dos seus alunos e que está enfrentando essa dificuldade agora de uma descontinuidade do apoio do poder público num contexto em que nem todas as crianças de Mãe Luísa têm acesso à creche, tanto que depois que as vagas de Mãe Luísa são preenchidas, ao invés de virem para nós, estão sendo deslocadas para outros bairros. Então, isso é um complicador, né? Porque até que tem de deslocar as crianças ali do seu espaço mesmo, né? Da sua casa, dos seus vizinhos, para ir para outro bairro. Isso, de maneira que é sempre um problema a mais para incluir essas crianças na educação. Doutor Ion, a gente vai para um rápido intervalo e aí no segundo bloco a gente conversa mais sobre as ações. Então são 2 minutinhos e a gente volta já trazendo mais conversa, mais conteúdo, mais informação sobre os 40 anos do Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de março. Hoje nós estamos conhecendo a história do Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição no bairro de Mãe Luísa. E comigo aqui no estúdio, o doutor Ion de Andrade, que há mais de 30 anos atua lá em Mãe Luísa. Ele é médico pediatra e há mais de 30 anos presta esse serviço, nessa colaboração à comunidade de Mãe Luísa, hoje como vice-presidente do Centro Sociopastoral. No primeiro bloco a gente conheceu a história do centro, um pouco da comunidade de Mãe Luísa, do perfil da comunidade, e encerramos o primeiro bloco com o doutor Ion falando sobre as ações, né, da escola do Espaço Livre, né? Exato. Que foi a primeira escola lá organizada, criada pelo Centro Sociopastoral, que funciona até hoje. E aí, doutor Ion, quais são as outras obras, as outras ações desenvolvidas pelo centro? Então, a outra experiência educacional que a gente tem é com a Casa Crescer, que é uma escola de segundo turno. Que funciona no mesmo espaço, né? Não, a Casa Crescer funciona em outro espaço, mais central no bairro, um pouco mais... A Escola Espaço Livre fica próxima à igreja e a Casa Crescer fica mais adiante um pouco na João 23, entrando à direita, um pouco mais central. Mas a Casa Crescer, então, ela é uma escola de segundo turno, pega, portanto, crianças mais velhas. A ideia era o suporte escolar, principalmente para os casos extremos. Reforço? Né? Como reforço escolar, mas também atividades culturais, capoeira, atividades esportivas, né? Uhum. Informática, a gente tem feito uma série de outras coisas que acompanham essa ideia do reforço. As salas são pequenas, com poucos alunos em relação aos professores, exatamente para permitir o aprendizado de crianças que estão tendo dificuldade no segmento da escola. Ali também foi um gesto nosso. A gente sempre considera que o Centro Sociopastoral tem em Mãe Luísa uma espécie de experiência de políticas públicas que poderiam inspirar o poder público, né? Portanto, a gente está ali com uma experiência de escola de segundo turno também para ocupar o tempo ocioso desses jovens, porque a nossa realidade é uma realidade de risco para a juventude, né? Portanto, essa condição da gente ter escola apenas em metade do turno, como é o caso, expõe muito a nossa juventude às ruas, que não são locais em que hoje... com tempo ocioso, né? Tempo ocioso e, portanto, exposto a uma série de riscos sociais que nós todos conhecemos. Então, a Casa Crescer, ela tem também não somente o propósito do apoio escolar, propriamente dito, mas também da ocupação do tempo dessa juventude com atividades que sejam construtivas para ela. Então isso é uma coisa muito importante. A gente tem sido também, não que seja a maioria dos casos, porque não é, mas a gente tem na Casa Crescer tido a missão dada por nós mesmos, né, de ir em busca daquele aluno que eventualmente possa ter sido excluído da escola eventualmente por um ato de violência, por uma situação extrema,
e a gente se preocupa de fazer a visita à família, discutir a situação, reincluir essa criança e enxergá-la como criança, né? Portanto, dá a ela a oportunidade do segmento normal, porque muitas vezes na situação de dificuldade, aqui e acolá você pode ter um problema maior, e a gente está atento a essa problemática para que aquele aluno que se desgarra do ensino normal na escola não se perca, e que ele possa, através, portanto, da Casa Crescer, voltar a se integrar à escolaridade, inclusive na escola de onde ele saiu. Então, portanto, tem essa dimensão social também, né? Tem uma dimensão educacional propriamente dita, tem uma dimensão na esfera do preenchimento do tempo, e tem também uma dimensão social mais larga, no sentido de ir atrás daquela criança que pode eventualmente ter se perdido, para evitar o efeito dominó que uma perda dessa pode produzir ao longo da vida da pessoa. Sem Porque dúvida. depois que ela sai da escola, e se não tiver alguém que possa dar a mão para que ela volte, tudo de ruim pode acontecer, né? Então e é interessante dizer que nessa ideia do nome do programa do qual você é responsável, Aprendendo com a Igreja, né? Sim. E eu acho isso bastante interessante, porque diria que uma das fontes de inspiração do trabalho do Centro Sociopastoral é justamente a doutrina social da Igreja. Então a gente acha, na leitura que a gente faz do nosso trabalho, a gente entende que a gente leva adiante a doutrina social da Igreja. Com certeza, né? Não temos nenhuma dúvida. E aí depois da Casa Crescer, tivemos o que mais? Temos o que mais de ação? De ações? Depois da Casa Crescer, a gente tem o Espaço Solidário. Que é o abrigo. Isso. Abrigo de idosos, né? Exatamente. A instituição de longa permanência, o abrigo de idosos, é isso mesmo. E ali, portanto, a gente tem 24 idosos internos, né? Na instituição de longa permanência, a gente tem aí alguma coisa em torno de 20 e poucos idosos que participam do Espaço Solidário enquanto casa-dia. Então, assim, são mais de 20 que estão lá, moram lá, isso. E mais de 20... E mais de 20 também que vêm regularmente, passam o dia. E voltam para dormir nas suas casas. E voltam para dormir nas suas Certamente casas. pessoas assim que, sei lá, moram com filhos e os filhos trabalham. Tem que trabalhar, exatamente. A situação é essa mesmo. E é quase que uma creche. É uma creche. Funciona como uma creche para idosos. Sabe, exatamente. Olha, de novo, essa ideia de que a gente gostaria de inspirar políticas públicas, porque hoje a gente tem uma carência muito grande de vagas para instituições de longa permanência. Não só o Espaço Solidário, mas todas as instituições de longa permanência da cidade diariamente recebem demanda de famílias que precisam colocar o idoso lá. E se criou um mito de que esses idosos que estão nas instituições de longa permanência são idosos que estão abandonados pelas famílias, quando na realidade o problema do envelhecimento cria problemas insolúveis para as famílias. Por exemplo, um idoso que tenha 90 anos, os filhos já têm 70 anos. Às vezes esse idoso de 90 anos está em condições de saúde melhores até do que os filhos, porque já estão sequelados talvez de uma hipertensão, já tiveram um AVC, etc. Portanto, é uma situação complexa em que as instituições de longa permanência, elas são políticas que vieram para ficar, principalmente considerando o envelhecimento avançado, né? Hoje a gente continua aguardando uma geração de centenários. A gente tem tido centenários lá. Antigamente era uma coisa rara, mas a gente já tem tido idosos centenários no Espaço Solidário. Ora, esses idosos centenários, eles quando chegam a 100 anos, seus filhos estão girando em torno dos 80. Estão idosos. Estão idosos, portanto, essa ideia de que precisando de cuidados também, né? Precisando de cuidados também. Portanto, essa ideia de que a família pode cuidar é uma ideia muitas vezes falsa. Por esse aspecto do envelhecimento, como também pelo aspecto da necessidade do filho, que muitas vezes até tem idade mais jovem do que essas que eu estou dizendo, mas ele tem que prover a família com o seu trabalho. Portanto, não é possível muitas vezes para as pessoas, ao mesmo tempo, dar conta do trabalho e dar conta do cuidado do idoso, porque as famílias pobres não podem ter um batalhão de enfermeiros
né, que é muitas vezes como as famílias da classe média remediam o problema do idoso que precisa do cuidado, aí contrata técnicos de enfermagem, enfermeiras, porque tem dinheiro. E é um trabalho, assim, caro, né? Caro. Se você tem regularmente, você precisa pelo menos 3 pessoas para dar conta, né? Para ter o revezamento, e em rodízio, as folgas. Portanto, as famílias pobres não têm como acudir o seu idoso com o batalhão de pessoas que a classe média muitas vezes se dá a possibilidade de contratar. Exato. Muitas vezes a gente vê a situação das pessoas apontando, né? Aquela coisa de ver o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio olho. Isso. Apontando para a culpa, quando na realidade a condição social ela passa em primeiro lugar. Então, é por isso que nos países que têm um envelhecimento populacional há mais tempo, como é o caso da Europa, as políticas de oferta de vagas em instituições de longa permanência se multiplicaram, né? Recentemente eu estava lendo um artigo que Portugal tem 100 mil vagas em instituições de longa permanência de idosos. Tem 10 milhões de habitantes, portanto tem 3 vezes mais vagas do que... Tem 3 vezes mais gente em Portugal do que no Rio Grande do Norte, tem 3 milhões e meio de habitantes. Portanto, o Rio Grande do Norte tem 1/3 da população de Portugal. Portugal tem 100 mil vagas em instituições de longa permanência. Mas Portugal tem o dobro de idosos que o Rio Grande do Norte, porque é uma sociedade mais envelhecida. Portanto, o lógico seria que a gente tivesse a metade de 1/3, 1/6 das vagas de Portugal para ter padrão equivalente ao padrão português de oferta de instituições de longa permanência de idosos. Isso representaria, portanto, a metade da metade, aliás, 1/3 daria 30 mil vagas, 1/3 daria 30 mil vagas, portanto o Rio Grande do Norte deveria ter, para ter um padrão português, e não é o país que tem mais vagas para idosos na Europa, para ter um padrão português, nós deveríamos ter 15 mil vagas em instituições de longa permanência, das quais 1/3 deveria estar em Natal, portanto, deveríamos ter 5 mil vagas em Natal. Ora, as vagas que a prefeitura contrata para a oferta são 150. Que então, diferença. Daí a gente vê a demanda reprimida. E, portanto, isso significa sofrimento das pessoas, sofrimento das famílias, sofrimento da população idosa, né? A demanda reprimida de problemas não resolvidos, né? Significa o idoso que passa o dia em casa na rede, que faz escara, etc., porque não tem ninguém para cuidar dele. Mas por que não tem ninguém para cuidar dele? Porque os familiares têm que sair para trabalhar, não é isso? Então, situações porque a família, idosos que não fizeram família, né? Portanto, também tem essa situação, ela não é tão infrequente assim, né? Portanto, idosos que vivem uma vida de solidão porque não tiveram filhos. Então, ele oficialmente não tem famílias. Então, esse é um cenário em que nós temos que caminhar muito. O centro, portanto, avançou nisso, no diálogo com a comunidade, na leitura da comunidade Mãe Luísa, e, portanto, a instituição de longa permanência, o Espaço Solidário, cumpre em Mãe Luísa um papel que proporcionalmente é muito maior do que o que o poder público oferece à população do Rio Grande do Norte, né? Certo. Bom, já falamos das crianças, né, dos adolescentes, dos idosos. E para a juventude, né? O que é que o Centro Sociopastoral tem oferecido? E aí hoje eu diria que nessa questão da juventude, a questão da juventude tem sido hoje a nossa grande prioridade, né? A gente tem portanto, uma atenção muito grande com a juventude, porque hoje é a população mais vulnerável a uma falta de horizontes, né? E, portanto, a gente tem tentado justamente incorporar essa ideia de oportunidades para que a juventude Mãe Luísa possa ser uma juventude saudável, não é isso? E tudo isso à escuta da comunidade. A gente, só para fazer uma pequena retrospectiva antes de entrar nessa questão da juventude, cada uma das iniciativas que nós tomamos, sempre foi precedida de um seminário popular, onde aquele problema era discutido e, portanto, essa prioridade era sempre, a tentativa de enfrentar o problema sempre se deu depois do diálogo com a comunidade. Portanto, sempre foi uma parceria
entre o Centro Sociopastoral e a comunidade Mãe Luísa. E, portanto, em 2006 nós fizemos um seminário sobre o desenvolvimento em Mãe Luísa. E ali a gente captou ideias e foi a própria comunidade que apontou para a necessidade de iniciativas na área do esporte, do lazer, da cultura, né? Isso está tudo lá na doutrina social da igreja, viu? Sim. Na verdade, vocês fazem o caminho sinodal, né? A igreja está vivendo o sínodo, né? De escuta, né? A pedido do Papa. Pronto, a Mãe Luísa há muito tempo que faz esse caminho sinodal, da escuta. Verdade. E, portanto, como norteador do trabalho. Sim. Né? E, bom, então, foi nessa altura, em 2006, que a comunidade apontou para essa necessidade e que a gente vê ali o divisor de águas entre as lutas pela sobrevivência e as lutas pela inclusão social, que são a ênfase hoje, sem que as lutas pela sobrevivência tenham deixado de existir. Uhum. Mas então a gente começou uma jornada de oferta de espaços para que a juventude pudesse justamente ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. E a gente teve sorte nisso porque esse seminário para nós era um exercício, como muitas vezes os outros sempre foram, mas a gente contou com o apoio da Fundação Ameropa, que é da Suíça, né? Que é uma instituição suíça e já apoia o trabalho do centro também há mais de 30 anos, mas a fundação, portanto, na pessoa da senhora Nicole Mischer, que vem aqui 2 vezes por ano, portanto se tornou também uma amiga do bairro, nós conseguimos construir um ginásio poliesportivo, que é o Ginásio Arena do Morro, que inclusive ganhou o maior prêmio de arquitetura do mundo em 2015 como obra desportiva, competindo, aliás, com todas as arenas da Copa do Mundo, que foi em 2014. Portanto, apesar de todas as arenas da Copa do Mundo terem sido construídas com orçamentos multimilionários, quem ganhou o prêmio de arquitetura foi o Ginásio Arena do Morro de Mãe Luísa. Que foi, até bom o senhor falar, né? Quem foi o arquiteto da... Isso, então, o escritório, esse ginásio foi construído gratuitamente, o projeto, e a obra foi financiada pela Fundação Ameropa, mas o projeto foi gratuito, pelo escritório Herzog de Meuron, que é um escritório da Suíça, que construiu o Ninho de Pássaros em Pequim, que construiu o Allianz Arena em Munique. Portanto, o Ginásio Arena do Morro, ao mesmo tempo, é uma obra de alta arquitetura. Isso fez com que, portanto, ali acontecem as atividades esportivas. Depois disso, nós criamos uma filarmônica e construímos uma escola de música. Que funciona lá no centro mesmo, né? Isso, funciona na escola, no primeiro andar da Escola Espaço Livre. Funcionou no primeiro ano no centro. Ah, sim, porque eu tive de fazer matéria lá. Isso mesmo, mas era lá interessante isso que você diz, pelo seguinte: quando nós construímos o ginásio, nós primeiro construímos o ginásio para depois preencher o ginásio com atividades. E isso deu muito trabalho a gente nesse preenchimento. Quando a gente foi fazer a escola de música, a gente fez o contrário. A gente primeiro criou a filarmônica para depois criar o espaço da escola de música. Então, quando a escola de música nasceu, ela já estava preenchida com a atividade. A gente inverteu a ordem. Aprendeu e inverteu a ordem. Portanto, com isso, a gente está nessas atividades aí, esportivas e culturais, a gente tem centenas de crianças participando. A gente, por exemplo, no Ginásio Arena do Morro, em parceria com a Escola de Narte Maris, e é importante que se diga, uma parceria muito importante do centro com a Escola de Narte Maris, para fazer funcionar o ginásio. É uma escola estadual? É uma escola estadual de 2º grau, está com nova direção, a gente está em diálogo, um bom diálogo com eles. O centro ocupa as tardes, todas as tardes com atividades esportivas, né? Diversas, né? Na ideia do esporte escola. À noite, o ginásio funciona como esporte e lazer para a comunidade, então tem sempre futebol de salão, basquete, as coisas que são organizadas pela comunidade. O ginásio tem no colegiado gestor, do qual participam todas as entidades que têm interesse esportivo em Mãe Luísa, o seu órgão de gestão, de representação, de maneira que tudo é sempre muito compartilhado. A escola de música também, a gente tem regularmente reuniões com os pais, a apresentação dos saraus musicais, e hoje a gente está com uma filarmônica belíssima, acho que muitos já tiveram a oportunidade de ouvir, mas é uma filarmônica que nasceu, portanto, em 2017,
tem apenas 6 anos, está completando 6 anos agora, para dizer que tudo isso está ao alcance da mão se a gente tiver apoio do poder público. Essas iniciativas nossas, a gente tem tido o apoio de instituições solidárias, né? Por exemplo, a paróquia Cristo Rei de Penzberg foi a primeira que apoiou o trabalho do centro ainda na época do Padre Sabino. Que na Suíça também, né? Não, esse é na Alemanha. Ah, sim. Sim, porque o Padre Sabino fez uma parte da formação dele lá na Alemanha, mas essa comunidade continua amiga nossa. Por exemplo, o ano retrasado, o Padre Robério esteve lá com um grupo para comemorar justamente esses muitos anos de parceria, etc. Tem sido, e eles vêm regularmente aqui, virão em agosto. Portanto, é uma parceria de muito tempo. Temos a parceria da Fundação Ameropa, que eu já comentei, e temos uma associação de amigos de Mãe Luísa na Suíça. Bom, vamos para o Mas, só para concluir, esse apoio, e a gente já tem feito o cálculo sobre isso, não é um apoio multimilionário, não é? É o apoio que faz o centro funcionar. E os cálculos que nós fizemos mostram que se o poder público tiver o mesmo cuidado nas diversas periferias da cidade, pode fazer até muito mais do que nós fazemos. Sem dúvida. A gente vai para o último intervalo aqui do programa Aprendendo com a Igreja e volta já com mais conversando mais aqui com o Dr. Ion de Andrade sobre as ações do Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição em Mãe Luísa. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 19 de março. E agora a gente já vai para o último bloco do programa, conversando com o Dr. Ion de Andrade sobre o Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição em Mãe Luísa, que está completando 40 anos de história e de muitas ações de transformação social, como o Dr. Ion disse, da aplicação da doutrina social da Igreja na comunidade de Mãe Luísa. Bom, a gente fechou aí o segundo bloco falando das ações, né, da Filarmônica, que eu já vi algumas vezes a Filarmônica, inclusive aqui na Catedral. Realmente é um trabalho belíssimo, né? Com certeza. Doutor Ion, quais são os desafios? O senhor estava falando, terminou aí falando rapidinho dos apoios, né? Sim, apoios financeiros para que esses projetos consigam caminhar. Aí, quais são os desafios maiores que vocês enfrentam para fazer tudo isso acontecer? Olha, o desafio é de todas os horizontes, né? Os desafios, eles são diversos. Por exemplo, se a gente pensar na Escola Espaço Livre, a gente está com um desafio aí de compensar essa perda de apoio da Prefeitura em relação às vagas que supostamente existem nas creches municipais. Então, portanto, esse não é um desafio pequeno, porque a escola funcionava em grande parte pelos recursos da Prefeitura, e eles deixam de vir. Esse é um desafio. Outro desafio, e eu acho que os educadores todos devem estar constatando isso, é o aumento significativo das crianças autistas, né? Esse portanto, é um problema, né? Não é autistas, mas com aspectos relacionados ao autismo, né? No espectro autista, como se diz comumente. De forma que isso coloca desafios, tanto do ponto de vista da escolarização, como do ponto de vista numa comunidade pobre, de como enfrentar essa situação que se torna uma situação importante, né? Do ponto de vista da Casa Crescer, essa é uma iniciativa que o centro não tem apoio público, sempre bancou sozinha pela prioridade que sempre entendeu da oferta de tempo criativo, tempo útil para a juventude, de maneira que a gente ali sempre tem um desafio de dar sobrevida à Casa Crescer. No Espaço Solidário, em relação aos idosos, também, porque os recursos que a gente recebe do poder público são insuficientes para fazer a casa funcionar. E olha que não é obrigação da sociedade civil o acolhimento de idosos, é obrigação do poder público, mas a gente recebe um montante inferior ao custo
não só o Espaço Solidário, mas todas as instituições de longa permanência. De vez em quando tem problemas que vão a público através dos jornais, etc., situações críticas, de maneira que todas as instituições de longa permanência recebem muito menos do que deveriam receber, porque ainda não caiu a ficha nos nossos gestores públicos de que isso é uma prioridade. Para não ser somente crítico, o governo do estado publicou ontem, portanto coisa muito recente, um edital de apoio às instituições de longa permanência em Natal, o que é uma coisa muito boa, né? Portanto, queremos deixar aqui o nosso elogio a essa iniciativa, mas que mostra o que eu dizia, de que ainda é muito recente essa preocupação com o envelhecimento populacional. Mas a gente vê lentamente as coisas se moverem. E no que toca à juventude, eu diria que o desafio é da mesma ordem, ou seja, como fazer permanecer essas nossas atividades no tempo, né? Para que elas se tornem permanentes. Esse é um grande problema, e isso a gente tem dado muita importância a isso, porque você veja, na medida em que a sociedade brasileira não amadureceu em toda parte aquilo que a gente faz isoladamente em Mãe Luísa, nós continuamos sendo uma grande exceção e não a regra. Isso. Mas qual é o problema disso? O problema é que, primeiro, que nós gostaríamos que todo mundo pudesse ter acesso a isso. Mas o problema maior disso é que isso é uma ameaça para nós no longo prazo. Porque não é para sempre que nós poderemos contar com a caridade europeia. Uhum. É preciso que os gestores no Brasil assumam suas responsabilidades. Aquilo ali, em Mãe Luísa, pode funcionar como um grande exemplo que pode durar 100 anos, 50 anos, já temos 40 cumpridos. Mas se a sociedade brasileira não se assume, cedo ou tarde, tudo aquilo deixa de acontecer. Então, é preciso, a gente tem tido uma preocupação muito grande de replicar e de mostrar que é possível que aquilo que acontece em Mãe Luísa pode acontecer em toda parte, né? Diria que nesse sentido é o esforço da igreja, né? De mostrar que a sociedade pode ser uma sociedade de paz e de irmãos em toda parte. E a gente, naquilo que a gente tem trabalhado, a gente também tem essa preocupação, né? Por exemplo, agora, uma das coisas que a gente vai fazer na comemoração dos 40 anos, que a gente está aprofundando, é um concurso de arquitetura que vai acontecer em Felipe Camarão e não em Mãe Luísa. A gente já tem dialogado com os movimentos sociais lá de Felipe Camarão, para que os arquitetos possam desenvolver um projeto de um equipamento social multiuso, cultural, esportivo, de lazer, etc., para a comunidade de Felipe Camarão, porque aquilo seria, se der certo e se o poder público se sensibilizar e levar adiante ali, seria um pouco da experiência de Mãe Luísa sendo compartilhada com outra comunidade parecida com a nossa. Que bacana. E já que o senhor falou aí da celebração dos 40 anos, né, nessa comemoração, já pode adiantar mais, além desse concurso, o que mais nós vamos ter para celebrar essa data? Isso, importante. Nós vamos ter, no primeiro dia vamos fazer a apresentação à imprensa. Isso é no mês de maio, né? Mês de maio, 3, 4 e 5 de maio. A gente vai fazer os 3 dias de celebração desses 40 anos. Então, no primeiro dia a gente vai mostrar à sociedade o trabalho do centro, vamos ter uma coletiva à imprensa, visita à obra em Mãe Luísa. No segundo dia nós vamos ter uma mesa de arquitetura que a gente está chamando de desenvolvimento social e arquitetura, onde a gente vai revisitar a importância desses equipamentos públicos para as comunidades, né? Você não pode imaginar como as pessoas em Mãe Luísa têm orgulho do ginásio, né? Como aquele ginásio é querido pela população de Mãe Luísa. Portanto, a arquitetura, a boa arquitetura, ela é como que um sinal da importância que se dá ao povo, né? Um ginásio bonito significa que aquele povo merece respeito porque tem dignidade. Então, há um diálogo entre a arquitetura e que a gente muitas vezes... A gente no Brasil se empobreceu muito porque praticamente só podemos ver obras bonitas ou no contexto das universidades ou nos bairros mais privilegiados. Por exemplo, a prefeitura abriu um grande parque lá em Capim Macio, mas esse grande parque em Capim Macio poderia estar numa periferia, não é? Sim. Não precisaria ser só em Capim Macio.
Então, e portanto, a arquitetura tem papel na formação de uma identidade. Então, essa mesa da formação da cidadania, da autoestima, da alegria de viver, né? De maneira que a mesa vai ser desenvolvimento social e arquitetura. E, portanto, nós vamos também lançar nessa mesa vamos lançar o concurso de arquitetura, esse que vai estar focado em Felipe Camarão. E no terceiro dia, que é o ponto alto, para nós a gente vai ter o lançamento do livro Mãe Luísa, Construindo Otimismo, que é um livro que tem uma parte de relato desse itinerário dos 40 anos e tem um romance de Paulo Lins, né, que se chama Construindo um Novo Sol. E Paulo Lins é o autor de Cidade de Deus. Portanto, ficou célebre não somente pelo livro, mas também por aquele filme. Sim. Acho que todo mundo viu aquele filme. E ele disse que ele gostaria muito, palavras dele, gostaria... Ele é do Rio, né? Ele é do Rio. Ele veio aqui, se encantou, resolveu escrever o livro. E o que ele diz é o seguinte, que ele sempre quis fazer um livro sobre favela, palavras dele, né? Porque é como no Rio se fala, os bairros pobres, a gente chama de bairros populares, né? Comunidades, né? Sim. Mas ele, portanto, palavras de Paulo Lins, ele diz que sempre quis fazer um livro sobre favelas com final feliz. E pelo itinerário de Mãe Luísa, ele teve essa oportunidade. Isso não é uma coisa ingênua para a gente achar que todos os problemas foram resolvidos, não é isso. Mas é que um horizonte foi encontrado. É uma pista de trabalho. Não somente para a igreja, diria, porque tem tudo a ver com essa maneira de fazer da igreja, mas também para o poder público, se inspirar e fazer coisa semelhante em toda parte, que é o que nos alegraria mais. Doutor Ion, a gente já está se aproximando já do finalzinho do programa, mas para encerrar eu queria que o senhor falasse agora com o coração, não que o senhor não tenha falado com o coração desde o início, né? Mas um testemunho seu como médico, como cidadão, como cristão, de poder vivenciar tudo isso em Mãe Luísa ao longo, no seu caso, há mais de 30 anos, né? O que é que você gostaria de dizer para o nosso ouvinte em relação a isso? A ter esse trabalho, a se dedicar ao outro? Eu diria que esse trabalho, para mim, ele me transformou. Ele transformou aquele jovem estudante, o jovem médico, né? Que chegou ali nos anos 90, numa pessoa muito mais aberta, diria, muito mais sensível às questões sociais. E, em primeiro lugar, esse trabalho em Mãe Luísa foi transformador para mim. Eu acho que me tornei um ser humano melhor. Então, eu acho que isso é o grande ganho que eu posso levar para mim, né? Então, acho que essa é uma dimensão. A outra dimensão é a percepção de que as lutas e os trabalhos podem florescer. As coisas podem mudar. E que isso, de alguma maneira, está em nossas mãos, né? Portanto, se houver uma relação de parceria da sociedade como um todo, né? No sentido da gente não esquecer as nossas periferias, não abandonar as nossas periferias à própria sorte, né? Não consentir de que pessoas possam viver em pleno século XXI situações de exclusão social que não são mais compatíveis com aquilo que poderia estar disponível para todos, né? Acho que nós podemos, num curto espaço de tempo, viver uma sociedade muito melhor. Porque a gente pensa que as dificuldades são tantas que o horizonte não é para os nossos olhos. Mas, na verdade, sim. Se houver uma colaboração e um projeto de sociedade, a gente pode dar um futuro e mesmo um presente já muito melhor às nossas comunidades, aos nossos velhos, aos nossos jovens, né? aos vulneráveis. Podemos ter um projeto de acolhimento da população em situação de rua. É preciso que o poder público olhe para as prioridades da sociedade. Então, acho que é isso que eu levo comigo. Primeiro, uma transformação pessoal minha e depois a percepção de que sim, podemos... Sim, é possível. Doutor Ion, muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui nessa manhã, conversando, né, contando a partir da sua experiência
a transformação que vem acontecendo, né, ao longo desses 40 anos na comunidade de Mãe Luísa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também a você pela audiência. Domingo que vem, às 10 da manhã, a gente se encontra aqui com mais um programa Aprendendo com a Igreja. E continue na Sintonia do Bem, porque vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo e uma boa semana para você.